Muito bem, são 5h20 da tarde. Sabe para quem eu quero mandar um abraço? Para a nossa grande colega parceira aqui da Record, doutora Cláudia, que está no hospital, mas já está bem, deu tudo certo, graças a Deus, já está com a saúde bombando e vai estar em breve de volta aqui com a gente. Manda um abraço para a doutora Cláudia. Doutora Cláudia, fica com Deus, Deus vai cuidar de você. Está lá assistindo, olha lá, doutora Cláudia. Percival. Podia... Doutora Cláudia, a nossa consideradíssima. Sim, claro. Olha, uma mãe luta para conseguir trazer o filho dos Estados Unidos para o Brasil. Joseph foi raptado, levado ilegalmente pelo pai americano no fim do ano passado. A mãe ganhou na justiça brasileira a guarda da criança de 5 anos. O pai não se conformou com a decisão e sumiu com Joseph, o JJ. Nos Estados Unidos, ele conseguiu a guarda pela justiça americana. Ele disse que a mãe batia no menino e que ela também fazia parte de uma facção criminosa. Vê se tem cabimento isso. Que absurdo. Me dá a imagem. A mãe é um doce de mulher. Você precisa ver o depoimento, as declarações dela na internet são emocionantes. E agora ela está nos Estados Unidos, vive de doações para tentar ver o filho, está desmentindo as acusações absurdas contra ela e quer recuperar a guarda da criança. Entenda os detalhes dessa história na reportagem. Ei, vizinho! JJ é do Brasil! Amigos e parentes se reuniram no vão do MASP, na Avenida Paulista, para pedir a volta para o Brasil do menino Joseph Lourenço, de 5 anos. O menino, chamado carinhosamente de JJ, foi levado ilegalmente pelo pai americano até o Paraguai e de lá para os Estados Unidos no final do ano passado. Devolva o JJ! Devolva o JJ! Da foto que eu encontrei. O drama da nutricionista Cíntia Pereira, mãe de Joseph, começou depois do divórcio. Ela ganhou na justiça brasileira a guarda do filho que nasceu aqui. Mas Gary, o pai, não se conformou. Raptou o menino e desapareceu. Cíntia ficou 5 meses sem notícias do filho. Na época, ela deu uma entrevista para o programa Domingo Espetacular. Estava desesperada. Ele podia ser 100% bom, mas podia ser 100% ruim também. Depois de muita angústia, Cíntia descobriu que Joseph estava no estado americano de Utah, morando com o pai e os avós paternos. Ela então foi ao encontro do filho, mas se deparou com novas barreiras. A justiça americana deu a Gary a guarda do menino. Ele tinha falado pro JJ que eu tinha morrido. Logo depois da audiência na justiça americana, Cíntia divulgou um desabafo na internet. E quando a gente se encontrou de novo, o JJ ficou super feliz, porque ele achou que era a coisa mais legal a mãe dele estar viva. Para obter a decisão favorável na justiça americana, o pai alegou que a mãe batia na criança. Inclusive postou uma foto do menino ferido, mas de acordo com Cíntia, eram ferimentos comuns de criança. Além disso, Gary fez novas acusações, como a nutricionista explicou na época. Gary também alegou que eu moro numa favela, com uma casa de dois cômodos, num barraco, e moram também 10 pessoas comigo nesse barraco, que eu faço parte de uma facção no Brasil, e ele tinha que sair do Brasil porque ele estava sendo ameaçado de morte por mim. Visitamos o apartamento em que Cíntia morava com o filho. Ele, inclusive, tinha o seu próprio quarto. A nutricionista conheceu o ex-marido na igreja Mormon, que os dois frequentavam em São Paulo. Como o pai dele é uma pessoa influente em Utah, Cíntia acredita que houve influência da família do ex-marido junto à justiça americana, o que a defesa do pai da criança nega. Ela está perdendo a guarda, porque a criança foi levada ilicitamente para os Estados Unidos, o pai é americano, o pai é rico e ela não consegue trazer de volta. Desde que a justiça americana deu para o pai a guarda de Joseph, a mãe visita o filho 2 vezes por semana em uma clínica. É um encontro monitorado e que dura apenas 3 horas. Segundo a família, no começo, Cíntia não podia sequer conversar com o filho em português. Cíntia agora luta contra o tempo. No próximo dia 27, deve acontecer a 3ª e última audiência sobre o caso nos Estados Unidos. A mãe precisa provar que as acusações de agressão contra o filho são falsas. A nutricionista ainda está nos Estados Unidos e, segundo a família, vive com a ajuda de amigos. Hoje ela está vivendo de favor das pessoas que ela acabou conhecendo lá pela propagação do caso, tá? Ela largou a vida aqui. Largou o trabalho, largou família, largou o outro filho, largou a mãe. Então, assim, é bem complicado, né?
O Brasil e os Estados Unidos são assinantes do Tratado de Haia, um acordo que garante a devolução de menores de idade aos seus endereços de origem nos casos considerados sequestro internacional de crianças. Foram feitos alguns protestos lá nos Estados Unidos, em Salt Lake e em Nova York. Nós estamos com um abaixo-assinado nas redes sociais, na realidade uma petição, para ser direcionada aos órgãos responsáveis. É muito difícil estar aqui, porque it's very hard to be here. Eu tô vendo vocês com todos os filhos, because I see you with your children. Meu filho não tá aqui comigo, and my son is not here with me. Em nota, o governo brasileiro disse que está tentando interceder junto ao governo americano e tem prestado apoio consular e orientação jurídica para a resolução do caso. Até agora, as autoridades se manifestaram dizendo que estão apoiando, mas efetivamente, na prática, nada tem sido feito nesse sentido. Este vídeo foi registrado por Cíntia durante um período em que conseguiu ficar sozinha com JJ nos Estados Unidos. As imagens mostram a alegria do garoto. I'm coming in Brazil. It's JJ. I'm coming with my mom. É assim que a avó sonha em ver o neto, de volta ao Brasil, depois de terminar toda essa disputa judicial e diplomática. Qual é o sonho da senhora? Ela chegando no aeroporto com ele. É o meu sonho. Se tiver 1% de chance de eu conseguir, eu vou ficar aqui e vou lutar por esse 1%. Se não der certo no final, pelo menos eu sei que eu tentei de tudo. E ele também, quando crescer, vai saber. Cristiane é casada e, de acordo com o marido, essa mulher tem problemas com álcool. Diz que gosta de tomar cachaça. As brigas entre os dois são constantes e ele tenta ajudá-la, mas diz que ela não quer. Que ela quer saber do álcool, no dia seguinte promete não se meter mais com bebida e recai. Ela teve uma recaída, bebeu, brigou feio com o marido, saiu sozinha para uma festa. Até que nessa festa, a Cristiane, esta mulher, saiu acompanhada de 2 homens, moça bonita, hein? Muito bonita a Cristiane. Saiu acompanhada com 2 homens de uma festa e foi para a casa de um deles. De repente, chega a informação. Ela é encontrada morta. O marido agora quer saber se ela foi vítima de um assassinato ou se ela usou tanta droga que acabou morrendo de overdose. Os 2 homens que saíram da festa com a vítima até agora não foram encontrados. Me dá a imagem de novo desse caso, por favor. Porque a partir da exibição dessa matéria, que vai acontecer nesse instante, a polícia pede ajuda da população para descobrir o paradeiro desses homens que saíram com essa mulher de uma festa. O que pode ter acontecido dentro dessa casa? Em que circunstâncias essa mulher morreu? Veja os detalhes nessa reportagem cercada de muito mistério. Veja. Desde que recebeu a notícia da morte, o marido de Cristiane, David Medeiros Nogueira, está arrasado. Ele preferiu não ser identificado e contou que a mulher era viciada em drogas e álcool. E por isso o relacionamento deles era conturbado. Ela bebia e era dependente química, né? E eu, no intuito de sempre ajudá-la, a gente acabava discutindo e acabava tendo problema por causa disso, entendeu? Eu não largava nem a cocaína e não largava nem a vodka. E ultimamente, nesses dias, ela estava bebendo 1 garrafa de vodka por dia e nesses últimos dias começou a passar a beber 2. A última discussão foi na noite de sábado. Nós estávamos morando numa chácara de um amigo meu em Senador Canedo. Ela foi e bebeu de novo. Aí o que aconteceu? A gente discutiu de novo, a gente se desentendeu de novo pela 1000ª vez. Depois que Cristiane discutiu com o marido, ela pegou um táxi e foi para a casa de alguns conhecidos, onde estava tendo uma festinha em família. Lá conheceu 2 rapazes, fez amizade e decidiu ir para a casa deles, que é esta casa que fica no bairro Americano do Brasil. O que realmente aconteceu aqui dentro ainda é um mistério, mas há informações de que depois de ingerir muita bebida alcoólica e até drogas, ela passou mal e morreu. Eles estavam
bebendo vinho, bebendo vodka e ingerindo esse tal de esse gás R11 de ar-condicionado. A menina começou a passar mal, tem uma parada cardíaca, aí eles chamaram o SAMU e tal, aí eu fiquei sabendo 3 horas depois. Segundo o marido, Cristiane já tentou se matar várias vezes e tomava remédios controlados contra a depressão. Agora ele quer saber o que realmente causou a morte da mulher e pede que a justiça seja feita. O que eu quero é o seguinte, que descobre se ela infelizmente morreu por causa das drogas, paciência. Agora, se ela morreu porque foi homicídio, entendeu? Aí é outra conversa. Entendeu? Eu acho que tem culpa no cartório porque eles correram, eles fugiram, eles não estão mais aqui. Então quem não deve, não teme. Agora, tem um detalhe importante. Mesmo se ela tivesse sido vítima de um homicídio e não da overdose, quem levou ela para o local do homicídio foram as drogas. Pode ter certeza absoluta. Exatamente. E essa mistura, pelas declarações do marido, é uma mistura fatal, porque a vodka é uma bebida alcoólica muito forte. A cocaína é uma substância entorpecente que provoca alucinações. A mistura desses dois... Bom, causa morte. Agora, uma coisa, Bate, o exame do necroscópio no Instituto Médico Legal, se foi usado uma substância entorpecente e também droga, aparecem os resíduos dessas substâncias no corpo. Aí saberemos se ela foi assassinada ou foi vítima das drogas. Bom, vamos direto com o Marcos Teixeira até Goiânia, que ele sim pode nos passar as informações se esse laudo já foi divulgado ou não, porque é fundamental pelo Instituto Médico Legal. Precisa chegar até esses 2 homens e também saber os detalhes da Polícia Científica. Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos que acompanham. O caso está sendo investigado, por enquanto, pela Delegacia de Homicídios. Pode ser que seja transferido se ficar caracterizado aí a morte natural. Para isso é necessário sim um laudo que deve sair no final da semana. Agora a polícia tenta identificar esses 2 homens. Para isso vai precisar do retrato falado. As pessoas que estavam na festa frequentada pela Cristiane horas antes foram intimadas e devem comparecer amanhã à delegacia. O marido dela, o ex-marido, já foi ouvido e ele disse que ela também estava tomando remédio para combater a depressão e a mistura desse remédio com o álcool pode ter também causado a morte dela. Tudo isso ainda está sendo cercado de mistério. Agora, o importante, Bate, é a identificação desses 2 homens e com retrato falado, eles podem sim ser identificados. As primeiras informações é de que eles teriam deixado a cidade de Goiânia, Bate. Então muito estranho, muito estranho. Se saíram da festa com essa mulher e não se apresentaram, porque se fosse mesmo overdose, chega logo na delegacia e já relata tudo para o delegado o que aconteceu. Olha, a gente fez isso, fez aquilo, ela usou essa droga, morreu disso. Agora, se fugiram da cidade, a história fica ainda mais misteriosa e a gente não vai perder de vista. Rosane tem 24 anos e namora há quase 1 ano com o Breno. O relacionamento está sendo destruído por causa do maldito ciúmes do homem. Dá a imagem dos 2, por favor. Um casal bonito, hein? Ela resolve terminar o relacionamento, só que Breno começa a ameaçá-la de morte insistentemente. Uma noite, para você ter uma ideia, quando ela estava saindo do trabalho, ela é cercada e morta, segundo a polícia, pelo ex, que em seguida tenta se matar, só que sobreviveu. Ficou preso e hoje a mulher está debaixo da terra. Só que ele, graças à legislação frágil desse país, está respondendo em liberdade. Veja os detalhes. No dia 8 de setembro de 2015, um crime brutal destruiria uma família. A vida da bancária Rosane Bertelli de Souza, de 24 anos, uma jovem bonita e cheia de sonhos, seria interrompida pela fúria do ex-namorado. Quase 1 ano após o crime que chocou Franca, conversas que Rosane teve com uma amiga através de um aplicativo de celular foram anexadas ao processo e mostram que a bancária estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro e que temia pela própria vida. No dia 5 de setembro, 3 dias antes do crime, 11 horas da manhã, Rosane conversa com uma amiga e diz que terminou o namoro com Breno. Eu não quero isso para minha vida não, ele está me sufocando. Às 4 da tarde, Rosane diz que tem que ficar esperta com Breno. Ele não quer aceitar que eu não quero mais. A amiga fica assustada. Rosane e a família moravam na região de Estreito, próximo à cidade de Pedregulho, mas a jovem trabalhava em uma agência bancária e fazia faculdade em Franca. Por causa das ameaças, em outro diálogo, Rosane diz: "Tô querendo ir para Franca, amiga, mas morro de medo de ficar sozinha. Acredita?" Depois que Rosane terminou o relacionamento, ela nunca mais teve sossego. Breno não aceitava o fim do namoro
e chegou a procurar a jovem várias vezes na tentativa de reatar o relacionamento. É o que mostra este outro trecho da conversa de Rosane com uma amiga. Agora vou tomar medidas com a justiça. Já chamei a polícia aqui, ele vai preso. Agora que consigo perceber, ainda bem que saí disso. Agora eu espero que eles coloquem isso na cabeça dele. O eles que Rosane cita na conversa é a família de Breno. Ela esperava que a irmã do rapaz ajudasse o próprio irmão a entender que o namoro dele com Rosane tinha acabado. Os dois ficaram juntos por 1 ano e chegaram a ser noivos, mas os ciúmes doentio de Breno desgastou o relacionamento e fez Rosane pôr um ponto final no namoro. Dia 7 de setembro, um dia antes do assassinato, Rosane conversa com a amiga e fala: "Tô tentando ficar bem, conversei com o Breno já, deixei claro para ele não me procurar. Fui na delegacia para tomar as medidas de segurança, sabe? Amanhã vou lá na delegacia da mulher. Acho que toda medida de segurança agora é bem-vinda." A amiga pede para Rosane tomar cuidado. No dia 7 de setembro, Rosane chegou a vir até aqui, a Delegacia de Defesa da Mulher, só que como era feriado, a delegacia estava fechada. Rosane voltaria no dia seguinte para pedir uma medida protetiva, já que vinha recebendo ameaças do ex-namorado, só que a jovem não teve tempo. Dia 8 de setembro, dia do crime, Rosane e uma amiga saíram desta agência bancária que fica no centro de Franca, onde as duas trabalhavam. Elas caminharam alguns metros até o estacionamento onde Rosane guardava o carro. As amigas se despediram e assim que Rosane foi abrir o portão do estacionamento, foi surpreendida por Breno. Os dois entraram e tiveram uma discussão. Mais uma vez o rapaz queria reatar o relacionamento, só que Rosane negou. Diante da negativa, Breno retirou uma arma que estava na cintura e deu apenas um tiro, que acertou a cabeça da jovem. Após o crime, Breno fugiu, deu a volta no quarteirão e estacionou o carro na frente de uma pastelaria. Ligou para familiares dizendo que havia matado Rosane e que por isso tiraria a própria vida. Breno deu um tiro na própria boca. Câmeras de segurança registraram quando um cunhado de Breno chega e se aproxima do carro. Minutos depois, viaturas da Polícia Militar também se aproximam. Um crime brutal, praticado por uma pessoa ciumenta e que não aceitava o fim do relacionamento. Uma morte anunciada. Breno sobreviveu ao disparo, mas ficou com graves sequelas. Ficou meses internado, chegou a ser levado para um presídio onde recebia tratamento médico, mas hoje está em casa. Em junho deste ano, Breno foi interditado e agora tem o pai como tutor. A defesa do comerciante espera agora que ele seja também interditado na área criminal e assim o processo seja suspenso. Com as novas evidências que surgiram no processo, o Ministério Público pediu a paralisação por 6 meses, até que Breno passe por novas avaliações médicas e que a defesa apresente novos laudos sobre o estado de saúde mental do rapaz. Enquanto isso, a família da garota espera por justiça. Agora você me diz, não tem cabimento, tem que deixar uma legislação mais rígida para esses homens, para esses assassinos, né? Segundo a polícia, por enquanto é acusado. Mas se realmente baterem o martelo e confirmarem tudo, se o juiz bater o martelo e confirmar tudo, tem que ter uma prisão mais rígida, mais enérgica, se não pena de morte para esse tipo de caso, né, Percival? É uma coisa, você vê como a sociedade dá pouca importância, porque a origem disso aí, você viu lá o detalhe lá na delegacia de Franca, a delegacia de defesa da mulher estava fechada. Fechada, um absurdo. Mas desde quando que agressor de mulher fica de folga sábado, domingo e feriado? Só mata em horário comercial. O que é isso? Pois é, e os bandidos estão cada vez mais covardes. Uma colega nossa, a Beth, invadiram a casa dela, mataram o cachorrinho da Beth. Mataram por nada, por nada. Chegaram lá e mataram simplesmente o cachorro e levaram o outro. E ainda ligaram no dia seguinte para a mulher falando, ó, estamos aqui com o seu cachorro, quer de volta? Tanto ela no desespero pagou e quem disse que devolveram o dinheiro? Absurdo. Por quê? Porque não tem legislação. Eles agem e ficam impunes. Bandidos armados rendem um homem para roubar um banco. As câmeras de segurança de um mercado vizinho à agência gravaram toda a ação. Dá a imagem, por favor. Aí está. O flagrante exato do crime. O homem fica com uma arma, gente, apontada para a cabeça. Há uma correria, os funcionários do mercado se escondem nos fundos do estabelecimento quando percebem o assalto.
e só desistem de roubar o banco quando o vigia aparece armado. Veja a reportagem. Na rua tudo está tranquilo, até que uma das câmeras de segurança instalada do lado de fora do supermercado registra o momento em que uma picape vermelha estaciona na rua. O local fica bem ao lado da agência bancária. Repare neste funcionário do lado do comércio. Ele atravessa a rua e algo parece chamar a atenção dele. Pouco tempo depois, 4 bandidos saem da caminhonete. Um deles rende o funcionário. Eles correm até a porta da agência. O funcionário, de 53 anos, é usado como escudo pelos criminosos. O homem é feito refém e tem uma arma apontada para a cabeça. Eles falaram que queria só o banco. E eu, como com nós, não queria nada, mas a cabeça deles é totalmente diferente, né? Neste momento, clientes e funcionários do supermercado notam algo de errado. Quando percebem que se trata de um assalto, todos correm para os fundos do comércio. Apenas um cliente parece não entender o que está acontecendo. Ele fica sem reação e é neste momento que também é feito refém e levado para a porta do banco. Na hora que eu entrei dentro do banco, eu já tinha gente lá no banco, no banheiro, já morrendo de medo lá. Eu já fiquei lá e tentando carmar eles e olhando para a porta. Assim que saiu, carmou, nós saímos para fora. Enquanto isso, dentro da agência do Sicoob, um vigia do banco já havia percebido a tentativa de assalto. Ele então trancou a porta da agência e ficou com uma arma apontada para os assaltantes, o que fez com que os criminosos desistissem do assalto. A quadrilha muda o plano rapidamente e decide agora assaltar o supermercado ao lado. Eles entram no comércio e saem recolhendo o dinheiro dos caixas. Um dos reféns é solto. Ao tentar se aproximar do carro, ele é obrigado a entregar a chave aos criminosos. O mais surpreendente dessa história ainda estava por vir. Os criminosos vieram para este local, que é um condomínio que fica às margens da represa de Furnas. Aqui, eles abandonaram o carro e fugiram de lancha. Até o momento, ninguém soube dizer qual direção eles fugiram e de quem era a embarcação. Na represa existem várias saídas, o que pode ter ajudado os criminosos na fuga. Os moradores do condomínio não quiseram gravar entrevista, mas relataram que uma lancha desconhecida foi vista no lago horas antes do crime. Estou recebendo agora uma imagem, eu divido com todo o Brasil, uma operação da Polícia Civil conseguiu pôr as mãos numa das maiores quadrilhas de roubo e clonagem de veículos. Me dá a imagem, por favor, da operação. Você vai vendo junto com o Cidade Alerta, na cola da polícia. Eles roubavam pelo menos 5 carros por dia, hein? São 5 carros roubados por dia por essa quadrilha impiedosa. Entre os presos está a rainha da clonagem, a mulher que é a maior especialista em clonagem de veículos do sul do Brasil. Aí está a mulher. A rainha da clonagem dançou. Põe no ar a reportagem. Quem a polícia procura é um integrante de uma das maiores organizações criminosas de roubo e clonagem de veículos da região metropolitana. A quadrilha tem mais de 50 bandidos. Entre os presos está esta mulher. Ela é uma das principais especialistas do estado em clonagem de carros. A operação reuniu 250 policiais civis que cumpriram mandados em 9 cidades, incluindo Jaguarão, na zona sul do estado. Foram apreendidos carros e armas de calibre restrito, além de 2 quilos de maconha. A quadrilha agia há pelo menos 2 anos e com um movimento grande nas oficinas clandestinas de clonagem. A polícia acredita que os criminosos roubavam pelo menos 5 carros por dia. Os veículos e os documentos eram adulterados e depois vendidos a receptadores de todo o estado. Com 49 mandados de prisão temporária, até o meio-dia a polícia capturou 35 pessoas. As buscas continuam. Embora esta quadrilha já esteja desarticulada, a polícia diz que ainda há outras especializadas. A clonagem de veículos é um crime de difícil apuração, mas o delegado acredita na investigação como arma para reduzir os índices. Que nós temos ainda andando nas ruas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, centenas de carros clonados. Não é 1 nem 2, são centenas de carros clonados que é difícil de identificar. Uma vez ele é clonado,
é difícil, a não ser que venha uma multa dupla. Eu já nunca andei para essa estrada, então ali sim a polícia investigue para ver onde é que está o carro semelhante àquele, o original com a sua cópia. Olha, o jornalismo brasileiro está de luto. Morreu ontem, aos 75 anos, um amigo muito querido nosso, não é? Que trabalhou inclusive na Record, o jornalista Eliakim Araújo, que formava o Casal 20 da TV brasileira ao lado da mulher. Também uma excelente jornalista, Leila Cordeiro. Das imagens, por favor, do nosso Eliakim. Sobre a presença americana no Iraque. Fique ligado, voltamos em 30 segundos. Aí o programa que ele fez aqui na nossa Record News, ele estava internado num hospital em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, para tratar um câncer no pâncreas, mas foi tudo muito fulminante, foi muito rápido. Um mês da descoberta da doença, o nosso Eliakim não resistiu à primeira sessão de quimioterapia. Trabalhou nas principais emissoras aqui do Brasil. Na Record apresentou durante 3 anos o programa Câmera Record News e desde 1997 o Eliakim estava morando com a Leila nos Estados Unidos porque eles tinham um projeto de levar notícias em português para os brasileiros que viviam na Flórida. Foi um projeto bem sucedido, eles inclusive chegaram a apresentar um programa gerado direto da Flórida, transmitido pelo SBT aqui no Brasil. Foi um projeto pioneiro. O Eliakim era extremamente querido por todos os jornalistas brasileiros, aliás, amigo pessoal do nosso Marcelo Rezende, e agora, infelizmente, ele nos deixa cedo. Aos 75 anos, tinha ainda muito para trabalhar, muito por fazer para o nosso jornalismo, não é? Nossa solidariedade a Leila e também a toda a família Araújo. Agora sim, o mistério em torno do funkeiro que foi morto dentro da barbearia que montou na Grande São Paulo. Das imagens do MC que foi morto aqui em São Paulo, cadê as imagens dele? Aí está, esse MC Rafinha, de 27 anos. Um caso cercado de mistério. Abre o áudio, por favor. Vem pra mim, por favor. Ele é muito conhecido nessa região onde morava aqui em São Paulo e montou a barbearia porque sabia que tinha que ter um trabalho paralelo, até porque a vida musical muitas vezes é ingrata, não dura para sempre. Então ele fazia os showzinhos dele no fim de semana, mas também mantinha o trabalho dele, que era cortando o cabelo, fazendo a barba dos clientes. De repente, 2 homens, no final do expediente, entram na barbearia, chegam numa moto, abrem fogo, já matam o rapaz, não levaram absolutamente nada e até agora a polícia de São Paulo não tem pistas desses suspeitos. Tudo aconteceu numa das cidades importantes aqui da Grande São Paulo, que é Carapicuíba. A polícia está com a pulga atrás da orelha porque já mataram muitos MCs nos últimos anos e ninguém consegue descobrir o autor desses crimes. Veja as novas revelações do caso. A noite faz luau pra ela se divertir. Foi com uma música de MC Rafinha que amigos e familiares prestaram a última homenagem ao cantor. São versos escritos por Rafael Tomás, que tinha 27 anos. Era como MC que ele costumava se apresentar em Carapicuíba, na Grande São Paulo, onde vivia com a família. Nos shows, levava os amigos ao palco. Já tinha feito outras músicas, né? Já estava mudando o ritmo, né? Não foi? Ele estava mudando já o ritmo dele, da música. As letras dele estavam mudando. Inclusive, a semana que vem, ele ia já gravar um outro CD. Foram 4 anos no mundo da música. Segundo a família, o sonho de Rafinha era se sustentar apenas com o dinheiro que ganhasse como músico. A música dele, era a música que ele gostava. Mas, para conseguir pagar as contas, investiu em negócio próprio. Uma barbearia que ficava no mesmo bairro onde morava. E foi lá, no final de um dia de trabalho, por volta de 7h30 da noite, que foi surpreendido por criminosos. Segundo testemunhas, a ação dos suspeitos se assemelha muito a uma execução. 2 rapazes teriam chegado em uma moto, pedido que o funcionário do MC Rafinha permanecesse deitado enquanto efetuaram vários disparos contra ele. Logo em seguida, eles saíram sem levar nada. Lucas, amigo próximo de Rafinha, esteve com ele pouco tempo antes do crime. Passei pelo salão dele, falei com ele, falei, Rafa, tal, vai fechar aí, vai demorar. Ele falou, mano, daqui mais meia hora, tal, vou fazer um último corte que o menino tá pra chegar ali, daqui a pouco eu vou.
Segundo a polícia, Rafael não tinha antecedentes criminais. Quem convivia com o funkeiro tenta entender o que pode ter motivado o assassinato. Todo o sucesso que ele tinha, toda a conquista nova que ele tinha, ele publicava. E querendo ou não, isso é um foco de inveja, é uma rede social onde assim todo mundo tá te vendo, todo mundo tá de olho em você e você não sabe quem tá te vendo, se a pessoa quer seu bem, quer seu mal. Não tinha ninguém que a gente soubesse que não gostasse dele, porque ele era amigo de todo mundo, onde ele ia, ele conquistava as pessoas. Não tinha o que falar. Testemunhas já foram ouvidas na delegacia de Carapicuíba e assim a polícia começa a juntar pistas que possam esclarecer o caso e chegar aos responsáveis pelo crime. O mesmo mistério que ronda a morte de Rafinha envolve outros casos de assassinatos de funkeiros. Nem mesmo em cima dos palcos, os cantores de sucesso relâmpago estão protegidos. Eu sou da Leste, com as top de Angra do lado. Há 3 anos, MC da Leste, que fazia sucesso com o funk ostentação, foi baleado durante um show em Campinas, no interior de São Paulo. Cerca de 5.000 pessoas presenciaram o crime. Um dos 2 tiros acertou da Leste no peito. Ele foi socorrido pela equipe de músicos e levado para o hospital. Gabriel Pellegrin, que estava no auge da carreira, morreu horas depois. Em junho deste ano, a polícia de São Paulo anunciou que foram encerradas as investigações sobre o caso. A Delegacia de Homicídios justificou que trabalhou muito para esclarecer. Ainda assim, o inquérito foi entregue à justiça dentro do prazo sem a autoria do crime. Essa menina de vermelho, eu fico só pra ver. A advogada da família falou com a nossa equipe logo que a decisão foi tomada. Ela acredita que, caso apareça uma nova prova, o inquérito pode ser reaberto. Eu acredito que em algum momento essa verdade vai vir à tona. O assassinato de funkeiros é uma realidade também em outras regiões. Na Baixada Santista foram várias mortes nos últimos anos, todas com características parecidas. Crimes que parecem ser premeditados, encomendados. A chegada rápida, inesperada, no fator surpresa, de um veículo e de uma moto, seguido de vários disparos. E a fuga. Foi assim nas mortes de Felipe da Silva Cruz, o MC Boladão, assassinado na Praia Grande, Felipe da Silva Gomes, o DJ Felipe, morto na mesma cidade no mesmo dia, Eduardo Antônio Lara, o MC Duda do Marapé, assassinado em Santos, Jadielson da Silva Almeida, o MC Primo, morto em São Vicente, e Cristiano Carlos Martins, o MC Careca, em Santos, no dia 28 de abril de 2012, morto a tiros durante o dia. Em São Paulo, onde o movimento funk ostentação é um dos mais fortes do país, outros cantores não sobreviveram para ajudar a contar sobre os ataques que sofreram. MC Brown foi assassinado em 2012 e Alexandre Gomes, o Fofinho, empresário do ramo, no começo de 2015. Todos os casos sem solução. MC Rafinha, a vítima mais recente, deixou 2 filhas, uma menina de 3 e outra de apenas 1 ano de idade. A noite faz luau pra ela se divertir. As homenagens servem para aliviar a saudade na picadilha, tradicionada. E não deixar que o caso seja mais um para as estatísticas. O Rafael era um menino alegre, o menino era um menino, o Rafael queria viver, era isso que ele queria. Os que fecha das antigas que sempre fortaleceu. Hoje forga de XT, Hornet, Alfa.